Está no ar mais um CapixabaCast. Você já sabe, toda semana um episódio novo com convidados super especiais, seja capixaba de origem ou de coração, personalidades que fazem com que o Espírito Santo e nós capixabas possamos ter ainda mais orgulho dessa terra. O objetivo do CapixabaCast é mostrar que já estamos prontos para sermos protagonistas da federação. E quando se fala em protagonismo, qualidade, quero falar do convidado de hoje, Éder Miller. Bem-vindo, meu irmão. Falei certo, Miller? Éder Miller. Tem que ser Miller. Estou puxando o R demais aí. Eu falava Muller. Já tô melhorando aí. Também não está errado, porque vem de origem alemã, né? Então ele é Müller, né? Na verdade usa o trema, aí fica foneticamente no Brasil, ficou como Miller. Deixa eu ver. A gente até o final do episódio eu vou falar certinho para vocês aí. Queria que você se apresentasse pra gente, afinal de contas, quem é o Éder Miller? Vou aprendendo com você. Bom, de antemão, gostaria de te agradecer essa oportunidade, Lucas. É um sonho estar aqui presente num movimento tão grande, fantástico, que é o movimento Orgulho Capixaba. Eu, como um bom capixaba, que defendo a minha terra, me sinto muito lisonjeado de estar presente aqui e poder contar um pouquinho da minha história. Bom, eu sou Éder Miller, atuo na área de marketing há mais de 20 anos, sou jovem, mas há mais de 20 anos estou aqui na área de marketing, atuando na parte desde a época da publicidade comum, da fitinha de DV que a gente levava. Você é daquela geração também, né? Comecei lá. E de 2012 para cá, com o advento da internet, eu me especializei na parte de marketing digital e conversão, na qual eu venho trazendo para o mercado e com experiência alguns resultados bem expressivos para o mercado, principalmente na área de e-commerce, onde é uma área que eu domino mais e consigo habilitar mais clientes, né? E ter mais resultado e mais sucesso. Fala um pouquinho, assim, para quem é leigo como eu, especificamente o que é o e-commerce. Eu sei que a maioria já sabe, eu tenho uma noção, mas só para ficar bem explicadinho. Bom, o e-commerce, eu gosto de falar para quem está entrando no mercado, quando você... Geralmente, uma empresa que é uma loja física e quer entrar no e-commerce, ela tem que entrar separado. É como se fosse uma filial da sua empresa. Ela tem que ter um estoque separado, uma operação separada. É como se você entra numa loja mesmo, uma loja física, você tem um PDV, o e-commerce é o mesmo sentido, só que ele é todo digital. O que ele se diferencia de uma loja física? Lógico, presença, mas você tem uma presença online, porém você tem controles dentro da sua operação muito mais precisos. Então você consegue identificar o número de pessoas que entram na sua loja, o número de pessoas que converte e a sua taxa de retorno, sua taxa de sucesso e o seu retorno sobre o investimento muito mais ajustado. Você consegue ter esse domínio. A concorrência hoje está igual uma loja de rua. Ou até pior, né? Da pandemia para cá. Da pandemia para cá, o mercado de e-commerce cresceu assim, assustadoramente. Mas, se eu não me engano, nas últimas fontes de pesquisa aí no Brasil, está em torno de 27% o seu consumo na internet. Então, tem muito a crescer e muito a aumentar ainda. E o consumo está só aumentando, né? Assim, minha percepção como cliente. Não sei se isso é um indicador. Porque as pessoas estão entendendo essa compra online, o quanto quiser. O que eu achei bacana, já ficou outra reflexão para mim, sobre separar. Eu, por exemplo, tem livro, né? E eu trato a mesma estratégia que eu faço no offline com o online. E eu nunca estourei no online do meu livro. Nunca. Talvez se eu dividisse a estratégia, funcionaria muito mais só na frente do cara certo, né? Eu queria que você falasse para mim um pouquinho da sua trajetória, da onde vem, da cidade que você nasceu, como nós trabalhamos aqui como Orgulho Capixaba. Eu fiquei muito feliz pela sua gratidão, mas você é um verdadeiro orgulho. Já falei pra ele aqui nos bastidores, antes de a gente começar a gravar, você tem um coração genuíno, você é um cara solícito, né? Muito prestativo, pensa no coletivo, e o carinho que você teve com a minha marca me fez te admirar muito. Pesquisei um pouquinho, entendi, que eu ainda não o conhecia, e me despertou a curiosidade, afinal de contas, de onde veio, o que te levou pro marketing, você falou pra mim uma coisa muito importante, que você nunca assinou a carteira. Conta um pouquinho isso pra gente. Bom, eu nasci em Vila Velha, mas eu sou criado em Cariacica. Fiquei em Cariacica até a minha adolescência, início de jovem, né? Lá eu aprendi assim, ser esse cara mais de relacionamento. Por participar de bairros, né? Você está dentro do ambiente mais fechado, com vários amigos. Sempre fui aquele amigo da galera que estava sempre junto, sempre construindo uma ideia. E desde jovem sempre fui muito criativo. E essa criatividade sempre me levou a admirar o mercado publicitário. É uma coisa que eu admiro mesmo. Eu tinha um sonho de infância que era
colocar um VT no ar, numa propaganda no ar. Eu vi as pessoas vendo a televisão, gostando de um filme, de uma novela, de qualquer um jornal que seja, e eu sempre ficava admirado com as propagandas, assim. Eu sempre fui apaixonado pelas propagandas da Coca, as propagandas da Pepsi, então eu achava aquilo fantástico, aquele tipo de filme publicidade. E aquilo sempre tocou meu coração. Eu falei, eu quero fazer parte disso. Eu quero chamar a atenção das pessoas e fazer com que elas consumam o que eu estou ofertando. Então, sempre desde criança pensando nisso. Com isso, eu migrei mesmo para o mercado de propaganda, já bem definido. Fiz o meu segundo grau focado, onde no segundo grau eu comecei a trabalhar com a parte gráfica de desenvolvimento ainda na escola, que era uma escola técnica. Eu já saí da parte que todo mundo queria, que era a parte de IFES. Todo mundo queria ir para Vale, para CST. Um grande anseio. Exato. Eu queria trabalhar no mercado publicitário. Então, eu comecei a absorver informações do mercado publicitário, mesmo quando não tinha tanta informação. Então, eu passava em frente às emissoras de TV, eu ficava admirando. Era uma coisa que eu queria estar ali perto. Tive a oportunidade aos 18 anos de trabalhar numa revista, que era uma revista em Cariacica chamada Revista Mochuara. Foi um projeto bem legal, assim, identificação com o local, né? Por isso que eu gostei. Na verdade, eu trabalhei de graça, assim, eu queria aprender. Para aprender, olha a visão que já tinha. Para aprender, assim. Eu falei, não, eu quero estar aqui que eu quero aprender. Dessa visão de trabalhar de graça, a gente fez a primeira diagramação, a galera não tinha dinheiro para rodar a revista e conseguimos um patrocinador. Esse patrocinador depois virou sócio dessa revista, que montou uma agência. Essa agência eu comecei a trabalhar nela e logo depois eu virei sócio dessa operação, e ainda em Cariacica. Com isso, eu vim desenvolvendo a parte de criação, mas o meu lado comunicativo sempre falou muito alto. Então, eu comecei a rodar dentro da agência todos os setores. Olha que bacana, entendendo todo o ecossistema, né? Entendendo todo o ecossistema, desde do planejamento de mídia, a execução de mídia, a parte de copy, que hoje é copy, né? Mas a gente chama de redação, a parte de redator, o design da onde que eu vim. E, especialmente, eu comecei a atender clientes. Foi onde que eu criei uma conexão muito grande para poder crescer no meu mercado. Só que até então eu não tive uma escola, eu aprendi muito no empirismo. A nossa própria primeira agência foi muito empírica, não tinha uma noção de educação igual hoje a gente tem, né? Hoje tem muito mais informação, educação corporativa. E lá eu comecei a desenvolver parte por parte, por isso que eu falo assim, eu tenho experiência em todas as áreas do marketing, porque eu estudo muito, busco muito. E aí eu fui buscando informação. E aí eu fui me tornando, acho que, um profissional um pouco mais completo. Aí eu falei, poxa, está na hora de eu tornar novos caminhos. Então, saí dessa sociedade, abri uma outra operação aqui em Vitória e entrei mais de cabeça no marketing, que a gente chama hoje de marketing digital. Uau. Que foi um advento. A agência tradicional... E aí já existia Convertido nessa época ou a Convertido veio depois? Não, a Convertido veio depois. Eu fiquei um tempo com uma outra agência até 2013. De 2013... eu meio que tive um burnout, sabe? Porque eu não sabia administrar. Administrar não era a minha pegada. Eu sempre fui muito criativo. Aí eu decidi fechar a minha estrutura. Estava no meio da crise, de mudança de governo. Não sabia cobrar também, então não tinha receita. Fechei minha estrutura. Comecei a trabalhar de consultor dentro dos meus próprios clientes. Fiz um caminho inverso. E isso foi que eu falo que foi um grande ganho da minha profissão. Foi onde que eu entendi mesmo a dor do cliente. O que ele precisava para poder performar. Uma coisa que eu achei muito bacana, né, do que você falou, primeiro essa visão 360, né, de entender o marketing como um todo, e depois você falou sobre entender a dor do cliente. E eu queria que você contasse para mim um pouquinho como que nasceu a Convertido, como que foi o nascimento dela. Bom, a Convertido, ela nasceu meio que no advento ali da pandemia. Eu já tinha, o mesmo CNPJ, sempre foi há muito tempo. Só que como eu estava trabalhando como consultor, e na pandemia começou a necessidade de ter mais operações de e-commerce. Eu fui foi um boom muito grande, né? Eu fui convidado pelo time da TOTUS para fazer a implantação do sistema Vetex, que é um dos principais sistemas de e-commerce do Brasil. Um amigo meu, o Igor, me chamou, eu estava na Eletrotintas trocando uma ideia, que é meu cliente até hoje também. Ele falou, pô, Éder, você entende pra caramba de tecnologia, de marketing. Poxa, vem implantar pra gente algumas operações. Eu falei, pô, topo.
vamos lá. Eu já estava implantando outros e-commerce, eu montei uma operação de carne para delivery no meio da pandemia para mim. Estava indo voando, eu tive que parar a operação porque o e-commerce cresceu muito. Aí eu cheguei a implantar mais de 20 lojas num período de 1 ano, assim. Então eu falei, cara, eu tenho lastro para crescer, é um mercado que está pujante por conta da pandemia e eu vou expandir. Só que o coração empreendedor começou a falar mais alto, então eu comecei a montar um time para poder atender essas operações novamente, porque sozinho não dá. Não dá. Então eu aloquei um time à distância, eu tinha gente de São Paulo, gente de Minas Gerais, eu tinha um profissional da Índia que operava comigo na parte de programação e outros players trabalhando junto comigo. Então a gente implantou essas lojas, algumas lojas bem importantes no mercado, e eu trouxe novamente, resgatei essa vontade de empreender, só que agora de uma forma diferente. Ser o CEO do meu negócio e não uma parte da operação do meu negócio. Isso é muito importante. Você falou para mim sobre o diferencial da Convertido, que ela tem uma trindade, desculpa. E me fala um pouquinho sobre essa trindade que a Convertido traz, que eu achei muito bacana essa fala sua. Bom, nesse âmbito que eu falo que é trindade, pelo nome Convertido, né? Ela parece que vem de uma origem religiosa. Vem sim de uma origem religiosa. Também, é bonita a expressão. Porque eu sou um cristão mesmo, assim. Sou cristão com muita convicção, porém convertido vem também do ato de converter. E um dia, assim, com meus insights dentro do carro, assim, pensando que a cabeça não para, né? A gente fica o tempo inteiro. E eu vim com essa ideia de convertido. Eu era profissional autônomo, né? Mas eu falei, não, tem que estruturar a empresa novamente. Falei, tá aí, convertido. Eu estava num momento muito especial da minha vida em relacionamento com Deus. Falei, caramba, é convertido. E eu tenho minha trindade, porque quem tem missão é a igreja. Até brinquei com isso. Quem tem missão é a igreja. Eu tenho trindade, que é planejar, criar e entregar resultado. Seguindo essa trindade que eu venho trazendo resultado para meus clientes. Nesse padrão, de forma simples, de forma coerente e com muita fé. Isso é maravilhoso, gente. Assim, eu queria muito olhar para você nesse momento e que você trouxesse para todos nós uma reflexão sobre qual é o diferencial desse mundo tão prostituído também quando se fala em marketing digital, né? Eu sou da área do desenvolvimento humano e eu sempre falo assim que o coaching é uma ferramenta maravilhosa, né? Coaching é transformação, mas o profissional coaching em algum momento se prostituiu. O mercado digital também, né? Não é nem tendência, mas é realidade. Mas o que você acha, qual seria um diferencial hoje? Porque me interessou muito essa trindade, né? De planejar e tal, mas qual é o diferencial que uma agência precisa ter, o que um cliente precisa buscar em uma agência hoje quando ele quer realmente ter resultados? Bom, a própria trindade fala, né? Quando a gente vai para uma igreja, a gente está buscando o quê? Informação, buscando certeza. E quando a gente traz certeza, quando vem a nossa certeza, a gente precisa se planejar. A gente precisa buscar com muita fé, mas a gente precisa planejar para ter execução. Verdade. Então a trindade é isso. Quando a gente planeja e cria um plano estratégico das nossas ações, e a gente tem a fé que eu falo, a vontade de seguir esse planejamento, a gente tem o resultado. A gente não pode, em momento nenhum, desvirtuar do que a gente tem como certo, que tem planejado. E buscar boas referências no mercado para a gente evitar o erro. Uau, maravilhoso. A gente passou super rápido aqui meu bate-papo com o Éder, né? Éder é Convertido, um grande parceiro do Orgulho Capixaba. Quer dizer, Éder, que não é só a última vez aqui, eu quero que você volte sempre, porque você tem uma coisa que me conecta muito, eu me conecto muito. Eu entendi agora um pouquinho a fada de você ser cristão, talvez seja esse motivo, porque falei pra você antes de a gente começar a gravar, que eu tenho buscado muito aqui no Orgulho Capixaba, e é muito forte que eu tô falando, que eu geralmente não falo isso aqui no podcast. Pessoas que são de verdade, que têm um coração bom. Coração não paga conta, mas é isso que a gente precisa entender também. E nós, capixabas, precisamos disso. E aí você foi falando, eu fui viajando aqui, te ouvindo, né, e vendo qual o diferencial que você tem. Então eu queria muito te agradecer por ter aceito o convite, estar aqui com a gente, e que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem para as pessoas, que é muito além de trabalho, muito além de resultados, que é que todos nós, capixabas, precisamos hoje entender e reconhecer para que tenhamos mais resultados e tenhamos mais reconhecimento em nosso estado. Bom, enquanto capixaba, embora todo mundo fala que o capixaba ele é fechado, ele pode ser fechado, mas ele é companheiro, ele tem esse companheirismo. E mais do que nunca, a gente junto, a gente é muito mais forte. Isso faz toda a diferença. Esse é um ponto da cultura da Convertido, porque quando a gente está junto, a gente faz toda a diferença. E voltando para o mercado, eu tenho uma frase que eu sempre uso, que é: a venda é o último ato
de um espetáculo que começa no silêncio da compreensão. Então hoje tivemos a honra de entrevistar o Éder da Convertido. Durante todo o processo aqui, ele falou brilhantemente sobre o diferencial, o que levou ele para o mercado digital, a experiência que ele tem no e-commerce, e dizer que é importante sim saber que no Espírito Santo tem pessoas como o Éder que busca cada vez mais trazer um diferencial para todos nós. Quero convidar você que acompanha o podcast a comentar, compartilhar, divulgar em suas redes sociais, inclusive indicando pessoas para participarem aqui. Quero agradecer mais uma vez, tá, Éder? Muito obrigado pela presença, um presente ter você. A gente vai se encontrar muito e estaremos juntos na quinta edição da revista, não é verdade? Estaremos juntos lá, né? E agradecer muito você pela participação, por ter aceito o convite, e a você que está acompanhando. Toda semana tem um episódio novo. Eu sempre finalizo dizendo que o show está apenas começando.